A nossa história começa em 1821, no último dia do domínio espanhol sobre a Califórnia. O povo celebra a derrota do tirânico governador Dom Rafael Monteiro, mas Monteiro tem um último plano: executar 3 camponeses inocentes para atrair o seu inimigo mortal, o lendário Zorro. E o herói mascarado não desilude. Em um ato final de bravura, ele salva os homens, humilha os soldados de Monteiro e desaparece na multidão, deixando suas marcas como um símbolo de esperança para o povo. Entre os que o observam com admiração, estão 2 jovens irmãos, Alejandro e Joaquim Murieta, que veem Zorro como um deus. O herói, no entanto, é um homem mortal. Por baixo da máscara, ele é Dom Diego de la Vega, um nobre que planeia pendurar a sua espada para sempre viver em paz com a sua amada esposa, Esperança, e a sua pequena filha, Helena. Mas a paz dura pouco. Naquela mesma noite, Dom Rafael Monteiro, tendo descoberto a verdadeira identidade de Zorro, invade a sua casa com um esquadrão de soldados. Um confronto brutal acontece. Durante a luta, Esperança é tragicamente morta ao tentar proteger o marido. Em um ato de crueldade suprema, Monteiro manda prender de la Vega, incendiar a sua casa e, o pior de tudo, leva a pequena Helena para a Espanha, para criar como sua própria filha. O herói do povo perde tudo: a sua liberdade, a sua esposa e a sua filha. 20 anos se passam. A Califórnia é agora uma terra de ninguém, e os irmãos Murieta cresceram e se tornaram foras da lei, ladrões de cavalos e bandidos procurados. Mas o seu tempo de sorte acaba quando se cruzam com o novo braço direito de Monteiro, o impiedoso capitão Harrison Love. Em uma emboscada, Joaquim Murieta é morto a sangue frio por Love, e Alejandro, que consegue escapar, assiste impotente à morte do seu irmão. Consumido pela dor e por um desejo ardente de vingança, Alejandro afoga suas mágoas numa cantina, pronto para se atirar numa missão suicida contra o capitão Love. É nesse momento que os destinos se cruzam. Um velho mendigo, que na verdade é Dom Diego de la Vega, recém-escapado da prisão, reconhece em Alejandro o mesmo brilho de coragem que viu no rapaz há 20 anos. Ele impede Alejandro de se matar numa luta desigual e, vendo no seu desejo de vingança um reflexo do seu próprio, o leva para o seu esconderijo secreto, a antiga toca do Zorro. O velho mestre, vendo a centelha de um herói no jovem ladrão, faz uma promessa. Ele diz: quando o pupilo estiver pronto, o mestre aparecerá. O treino para forjar um novo Zorro está prestes a começar. No esconderijo secreto do Zorro, começa o treinamento de Alejandro Murieta. Dom Diego de la Vega se torna um mestre exigente, ensinando que a vingança não pode ser guiada pela raiva. Ele introduz o círculo de treinamento, um espaço sagrado onde Alejandro deve aprender a dominar a espada. Para de la Vega, o capitão Love e Dom Rafael Monteiro não devem existir na mente de Alejandro durante o treino. Ele precisa lutar com a mente limpa, não com o coração cheio de ódio. O processo é longo e frustrante. Alejandro, acostumado à vida de bandido, luta para aprender a disciplina e a técnica de um verdadeiro espadachim, mas aos poucos, sob a tutela do mestre, ele evolui. Mas a lição mais importante de la Vega não envolve a espada. Ele explica que, para derrotar um homem como Monteiro, a força bruta não é suficiente. Alejandro precisa entrar no mundo de seu inimigo, ganhar sua confiança e descobrir seus planos. Para isso, ele precisa deixar de ser um ladrão e se transformar em algo que está totalmente fora de seu alcance, um nobre cavalheiro. A segunda fase do treinamento começa. Alejandro aprende a andar, falar e se comportar como um aristocrata, uma tarefa que ele considera ainda mais difícil e ridícula do que lutar. Com a lição aprendida, Alejandro põe o plano em prática. Ele se apresenta na fazenda de Dom Rafael Monteiro como Dom Alejandro del Castillo y Garcia, um nobre recém-chegado da Espanha com laços com a realeza. Monteiro, que nunca olha um serviçal nos olhos, não o reconhece e fica impressionado com a sua linhagem e suas supostas conexões com a corte espanhola. Ele é imediatamente convidado a entrar no círculo íntimo de Monteiro, onde conhece os outros nobres da Califórnia e o seu alvo principal, o capitão Harrison Love. É nesse jantar que ele também é apresentado à deslumbrante filha de Monteiro, Helena. O que acontece a seguir é um jogo perigoso de charme e dissimulação. Durante uma dança, uma química explosiva surge entre Alejandro e Helena. A dança é mais do que uma simples valsa, é um duelo de vontades, paixão e habilidade, onde Alejandro prova que é mais do que aparenta ser, deixando Helena fascinada e intrigada. Ele conseguiu se infiltrar no mundo de seu inimigo, mas a sua missão de vingança acaba de ganhar uma complicação inesperada e perigosa. Ele está se apaixonando pela mulher que acredita ser a filha do assassino de seu irmão. Com Alejandro agora infiltrado em seu círculo íntimo, Dom Rafael Monteiro revela o seu grande plano para os nobres da Califórnia. Ele não quer apenas governar, ele quer ser o dono de tudo. Ele propõe que eles comprem a Califórnia do general Santa Anna,
que está desesperado por dinheiro para financiar a sua guerra contra os Estados Unidos. Quando os nobres questionam como teriam ouro suficiente, Monteiro leva-os ao seu segredo mais sombrio, uma mina de ouro secreta, chamada Eldorado. Lá, Monteiro usa prisioneiros e camponeses como escravos para extrair o ouro que, tecnicamente, pertence ao próprio Santa Ana. O seu plano é diabólico e genial: pagar a Santa Ana pela Califórnia com o próprio ouro roubado dele. As condições na mina são desumanas, e a crueldade do Capitão Love fica evidente quando ele mata a sangue frio um trabalhador chamado Jack Três Dedos na frente de todos. Dom Diego de la Vega, agora disfarçado como o servo Bernardo, acompanha Alejandro e vê de perto o horror que o seu inimigo está a causar. Com esta informação, a missão de Alejandro fica clara. Ele precisa de provas, um mapa da mina para expor o plano de Monteiro. É a primeira missão real do novo Zorro. Sob a escuridão da noite, ele invade a fazenda de Monteiro. Ele consegue roubar o mapa, mas a sua saída é tudo menos silenciosa. Ele é confrontado pelo Capitão Love, por Monteiro e, para sua surpresa, pela própria Helena, que se revela uma espadachim habilidosa. O que se segue não é uma luta até a morte, mas um duelo de sedução. Zorro e Helena trocam golpes de espada numa dança perigosa e apaixonada. Ele, impressionado com a sua coragem, brinca com ela, usando a sua espada para cortar o seu vestido em pedaços, deixando-a em roupas de baixo, mas sem nunca ferir. Ele termina o confronto com um beijo roubado antes de fazer uma fuga espetacular, deixando Helena furiosa, confusa, mas inegavelmente cativada pelo bandido mascarado. De volta ao esconderijo, a tensão explode entre mestre e aluno. Alejandro está frustrado, pois a sua sede de vingança contra o Capitão Love não foi saciada. Ele acusa de la Vega de usá-lo para os seus próprios fins. É então que Dom Diego, vendo a dor de Alejandro, revela o seu segredo mais profundo e a sua maior fraqueza: Helena não é filha de Monteiro. Ela é a sua própria filha, roubada dele há 20 anos. Esta revelação muda tudo. Alejandro percebe que a luta de la Vega não é apenas pela Califórnia, é por tudo que ele perdeu. A missão deles, agora, está entrelaçada não apenas pela vingança, mas pelo amor de um pai pela sua filha perdida. O confronto final acontece na mina de ouro Eldorado, onde Monteiro se prepara para comprar a Califórnia de Santa Ana com seu próprio ouro roubado. O seu plano é diabólico. Após a transferência, ele pretende explodir a mina, matando todos os trabalhadores para destruir as provas e não deixar testemunhas. Mas ele não contava com o retorno de um fantasma do passado. Dom Diego de la Vega, abandonando seu disfarce, confronta o seu inimigo, revelando a sua identidade após 20 longos anos. Eu avisei há muito tempo, Rafael, que nunca se livraria de mim. O duelo final entre os dois velhos rivais começa. Durante a luta, a verdade é revelada a Helena. Diego fala sobre a flor românia que sua babá colocava em seu berço, um detalhe íntimo que só o seu verdadeiro pai poderia saber. Chocada, Helena percebe que o homem que ela conhecia como um tirano é o seu pai, e o homem que a criou é um monstro. Enquanto isso, o novo Zorro, Alejandro, chega à mina e, ao descobrir o plano de Monteiro de matar os trabalhadores, inicia uma batalha desesperada para libertá-los. O clímax se divide em duas lutas de vingança. Enquanto Dom Diego encurrala Monteiro, Alejandro finalmente confronta o assassino de seu irmão, o capitão Harrison Love. A luta entre eles é brutal, mas Alejandro, usando todo o seu treinamento e a fúria de seu coração, consegue derrotar o capitão. Em um ato de justiça poética, ele usa a própria espada de Love para acabar com ele. Ao mesmo tempo, Helena se junta à luta, ajudando a libertar os prisioneiros. No duelo de mestres, Dom Diego consegue ferir Monteiro mortalmente, mas também é fatalmente ferido no processo. Monteiro, em seu último ato, tenta levar de la Vega consigo, mas acaba sendo arrastado por uma carroça de ouro, morrendo na explosão que ele mesmo planeou. A vingança de Dom Diego está completa, mas a um custo terrível. Em seus últimos momentos, ele se despede de sua filha, agora reunida. O mundo é um lugar estranho. Enfim a encontrei para perdê-la novamente, ele diz. Com o último suspiro, ele passa o manto do Zorro para Alejandro, dando a sua bênção para que ele e Helena fiquem juntos. A história termina anos depois, com Alejandro contando as aventuras do Zorro para o seu próprio filho, a quem ele chamou de Joaquim. O povo deu a Dom Diego de la Vega um enterro de herói, mas a sua lenda nunca morreu. Como diz Alejandro, sempre que grandes feitos forem lembrados, seu avô viverá. Porque sempre, sempre haverá um Zorro. O filme termina com a imagem do novo Zorro, cavalgando em seu cavalo tornado, pronto para continuar a luta pela justiça, provando que o Zorro não é um homem, mas um símbolo eterno de esperança.